Então, a gente teve IBC 2024. Você viajou como. Acho que faz quantos anos que você vai para IBC? A IBC acho que não faz, né, sei lá, 2018 acho que foi a primeira. Pré-pandemia, né? É, 2018, 17 por aí. Então, e aí a Inove esteve lá fazendo a cobertura. E o que você achou da feira esse ano? Cara, ela tava um pouco menor do que normal, do que o ano passado. Então, assim, acho que todos os expositores reclamaram um pouquinho que ela foi um pouco mais reduzida. Mas em si a feira foi boa, teve alguns lançamentos legais, outros meio meh. Eu acho que o pouco que eu acompanhei de fora foi bastante. Até fazer um parênteses aqui, a Laís, que é a nossa social media, ela quase arrancou os cabelos, porque toda hora a gente mandava Uma arte. uma arte nova de alguma coisa que estava sendo anunciada, do tipo, olha, produto novo, olha, produto novo, olha, produto novo. Isso na semana pré-IBC e Ou durante quando, a IBC. ou quando eu não chegava, que eu, tipo, olha, então, a gente tá representando tal marca agora. Aí, É, tipo, posta. mas você nem fez isso tanto esse ano. Só fez com duas. Mas também já Ah, representa o quê? 110 marcas? mas esse É ano e coisa pra caramba. pós-IBC foi só duas, que Ah, foram a PGYTech e a Panion. que inclusive tá ali. Vocês não estão Xodózinho. vendo, mas tá ali. Tanto a PGYTech quanto a Panion. Enfim, vamos falar sobre lançamentos. Eu acho que é prudente a gente começar em ordem alfabética. E Começando com a Aperture, que hum, anunciaram o 1200X. 1200X com a tecnologia Blair. Isso. E aí, o que você acha? Que agora é um novo preço, né? Chegou mais barato do que o 1200D Uhum. no mercado, coisa de, eu acho que US$ 500 mais barato. Acho que quem comprou o 1200 não vai gostar disso. É, Até porque o 1200X é mais forte do que o 1200D. isso é uma coisa bem atípica, né? Mas é A luz graças, bicolor, é acho. graças a essa tecnologia Blair, que eles falaram que é uma nova engine, né? Um novo motor para você ter essa iluminação Cobe. Pelo que eu entendi, eles desenvolveram isso a partir da compra da Prolite. Então eles compraram a Prolite e com isso eles conseguiram desenvolver esse novo chip Cobe do 1200X. Então acho que é a primeira vez, não conheço outras. Falaram uma vez que a Nanlite tinha isso, que o bicolor não perdia output, mas que eu saiba mesmo, acho que é a questão da Aperture mesmo que tá com essa 1200X com essa tecnologia Blair. Eu também não tinha escutado nada sobre isso. Eu acho que é uma tendência de mercado dentro das luzes da Aperture agora, né? Que eram Lightstorm, vão se tornar Storm apenas. Uhum. E eu acho que é um pouco para até facilitar no futuro aí a nomenclatura dos produtos. Porque até hoje é um pouco confuso também. Algumas pessoas chamam a Amaran de Aperture e vice-versa, porque eles não entendem que a Amaran agora é uma empresa independente da Aperture, apesar de ser do mesmo grupo, mas É é porque era uma linha de separada. produto, né? Quando a gente Exato. começou a trazer Aperture pro Brasil, a Amara era a linha de produtos e tinha monitor, adaptador de lente com controle de foco da lente manual. Sim. Tinha uns produtos bizarros. É verdade, tinha um monitor. Acho que o primeiro produto da Aperture que eu tive na vida foi um monitor de 7 Que é polegadas. bom, Que era é bem bom. bom, né? Não sei. Diferente desse adaptador de lente. Enfim, eu acho que Aperture, vocês fizeram muito bem indo pra luz, porque olha. E Não via date. então, pré-IBC eu fiquei sabendo de uma questão jurídica nos Estados Sim, Unidos, referente ao sistema de RF deles, que foi. Teve uma que foi empresa interditada e não pôde ser lançada. vendida nos Estados Unidos. Mas eu não pesquisei detalhes. Então, pessoal do áudio aí que tá por dentro da história, deixa nos comentários, explica aí o que rolou com o lançamento da Dairy. Mas, por falar em linhas de produtos e tal, vamos falar um pouco sobre a novidade que ninguém sabe se vai sair ou não. Todo mundo espera que saia, mas a empresa acaba anunciando mais produtos, que é a Blackmagic, Produtos que, fantasmas. que anunciou a Pixis pré-NAB. Que a gente tem vários pedidos de pré-venda e não consegue atender porque a câmera não chega.
Mas isso é mundial. Então, Se ela um dia chegar, vai ter esse monitor novo. que eu espero que seja entregue junto com a câmera. Ah, esse tá pedindo demais. Eu não sei, eu espero que seja entregue junto com a câmera. Que, pra quem não sabe, não acompanha a IBC, a Blackmagic anunciou o Pixis Monitor, que é um monitor de 5 polegadas para ser usado com as câmeras Blackmagic. Não só com a Pixis, mas também com a Ursa 12K LF e com a 17K, a Ursa 17K, que é conectado via USB-C, se não me falha a memória. E eles Não estavam sei. mostrando pela primeira vez na IBC. E é aquilo, muitas pessoas queriam uma forma mais fácil de você configurar a câmera, porque a Pixis tem a tela fixa no corpo. Mas eu acredito que você tenha tido mais contato com a Pixis do que eu, porque você estava na NAB quando a câmera foi anunciada. Sim. E na Cinegear eles meio que esconderam a Pixis. Eu não sei porquê, mas tinha, eu acho que uma no stand. Vou me abster. Vou me abster de comentários sobre Blackmagic. Mas é uma coisa bem. É um produto interessante. Eu acho que pros usuários de Acho que em termos Blackmagic. de câmera no formato, assim, tá muito legal. E eu acho que uma coisa que é legal, que é bem atrativa, é o preço, né? Porque são $300 Ah, tá, do pelo monitor, você tá monitor, falando, do não da câmera. monitor, para uma câmera que custa $3.000. Então a gente tá falando de Não, 10% A do Pixis é valor. mais cara do que $3.000. $3.200 a versão PL. E três mil É, dólares a versão L. muda de PF, E, PL e L. e L. E aí tem. Mas é $3.000. Isso É, na faixa ali ali de... na faixa de $3.000. Mas eu acho que por ser 10% do valor da câmera, o monitor, eu acho bem interessante Sim, porque por pelo esse preço você custo. não compra quase Você não nada compra quase nenhum monitor que não seja bom, assim. Você não compra nenhum monitor que você consiga controlar a câmera. Vamos colocar desse jeito. Shinobi 2, Ele não tem comunicação com o Blackmagic. ainda. Não sabemos. Hoje É. não tem. Mas nesse momento tem que ser o monitor da Blackmagic para ter comunicação. Que é uma coisa, inclusive, que nem o vídeo assiste tem. Então, tá aí um grande diferencial pro vídeo assiste. Então praticamente você vai ter que comprar esse monitor. Se você não quiser ficar preso com a tela fixa da câmera, que assim, é perfeitamente possível utilizar a Pixie sem o monitor. Sim. Mas se você quiser uma tela articulável mais fácil de você configurar, que não fique na lateral da câmera, você vai ter que ter ou um monitor ou um viewfinder. E o viewfinder custa $1.300. Então, é um no-brainer. Vai ser muito mais barato e muito mais prático você ter um E monitor. aí você compra um Zacuto e coloca no monitor. Aí você faz seu viewfinder, mais É. barato. Por falar em Zacuto, empresa hiper parceira aí, né, de anos aí no mercado já, que começou a vida fazendo um monitor, o viewfinder, né, da 5D Mark II, em idos de 2008. E isso me traz ao próximo fabricante, que é a Canon, que anunciou aí C80. a C80. Tá, é. Eu não... Sempre fui Sony, né? Mas ultimamente aqui não tá acertando e me deixa preocupado. Não preocupado, mas você entende, porque todas as minhas lentes são Sony. E eu tô muito propenso aí pra Canon depois do fiasco de uma Burano. Mas você tem uma saída que é investir em PL, Sim, que deve ser usado em qualquer câmera. mas eu quero foco automático também, né? Eu sou preguiçoso de uma certa forma. Pra operação sozinho, foco automático ajuda muito. Sim. Mas é realmente uma questão que a gente tem que considerar que essa onda que a Canon tem vindo, com a C400 durante a Cinegear, agora com a C80 que essencialmente compartilha o mesmo sensor, É, que é um sensor 6K 6K, retroiluminado. O que base de eles ISO triplo. base de ISO triplo, e o que eles mudam de uma câmera para outra é basicamente os formatos de gravação por conta da mídia. A Uhum. C400 você tem dois slots, você tem um CF Express tipo B e um SD, e na C80 são dois slots de SD. Então eu acho que é bem interessante como a Canon tá até diferenciando um pouco É, as você pode ter uma câmeras como para. câmera A e como câmera B, tranquilamente, porque vão Sim.
Tá tudo com o mesmo sensor, só vai mudar a questão dos formatos de gravação. E da C70 para C80, praticamente mudou quase nada, assim, em termos de do corpo, não do... A câmera é totalmente outra, mas A grande diferença mesmo é o terminal de SDI, 12G 12G, SDI, que fica no topo da câmera, né, no lado esquerdo, que é uma coisa que faltava na C70. Essa demanda de monitoração que as produções atuais têm. E a C70 acabava tendo apenas uma. O pessoal acabava indo pelo lado do HDMI, né, que era full size e tal, mas acabava indo por esse lado de você ser preso à saída HDMI, que não é o ideal numa produção cabo ao de vivo. PlayStation. Você acaba também limitando um pouco os transmissores que você pode usar, apesar de hoje no mercado ter bastante opção de transmissão com um HDMI, mas acaba limitando um pouco o uso que você tem com a câmera, e o Eu SDI uso é mais mais seguro, profissional né? mesmo. O Ah, SDI é mais seguro. Então, ela ter a saída SDI é bem interessante. E agora também tem Wi-Fi embutido na câmera, que é uma outra coisa que não tinha na C70. Você tinha que ter aqueles dongle USB-C sim. com saída de Vendida à rede, parte. que é vendida à parte, e agora já tem embutido na câmera Wi-Fi. Exatamente, a Canon acertou. Isso é fato. Se a Sony não lançar nada até a NAB, ela vai começar a perder mercado. Que é- Não muito, obviamente, mas tem toda a questão de workflow, que, por exemplo, é emissora. Não dá pra trocar do dia pra noite. Ah, a Canon lançou, vamos trocar. Não, tem toda a questão do XAVC, os codec XDCAM e tudo mais. Não vai trocar assim tão rápido. Mas acho que pro mercado de filmmaker, mercado de produção, quem tiver investindo agora, eu acho que vai ver com muito mais bons olhos investir em Canon do que numa Sony. uma coisa que é bem interessante é que a Canon ela tem ido para esse lado de multiprodução, de multicam, né? Sim, Produção de verdade. multicam, porque eles colocaram na C400 retorno de vídeo, que eu acho que é a primeira câmera da Canon a ter retorno de vídeo, especialmente uma câmera abaixo de US$ 10.000. A outra opção, as únicas opções são da Blackmagic. Pode parecer besta a questão do retorno de vídeo pra maioria, mas acho que é bom explicar isso, porque É, a gente faz muito evento com unidade móvel, isso aqui, aquilo, então pra gente isso economiza muito. é. Para quem não sabe o que é retorno de vídeo, essencialmente você tem um, a imagem que está ao vivo, você recebe na própria câmera e aí você sabe o que está no ar. Então, se a sua câmera está, obviamente, se não é a sua câmera que está no ar, você sabe o que está sendo transmitido e você consegue, por exemplo, você está operando um gimbal perto do palco. Só de você olhar o retorno, se tiver a imagem da grua e tal, você sabe onde você pode ficar para não aparecer na imagem e assim por diante. Essa é uma das aplicações, tem várias, mas essa é uma das coisas que diferencia um pouco a C400 da C80 também, que a C80 não tem um retorno de vídeo, a Uhum, C400 tem. Mas uma coisa que é muito interessante são as lentes RF com servo. A gente tem a também 24-105-28 é, vai facilitar muito pra L e produção. S USM Z, que é o Não, não vou decorar que é isso. a lente que tem um motor servo embutido e você pode comprar o servo externo até com Hirose para você usar a manopla de foco zoom. E não tem nada da Sony nesse sentido, para você usar com Não, manopla de não foco tem. zoom. Não, por isso que eu falo, do tipo assim, a gente tem unidade móvel. É um gasto absurdo. Só os equipamentos para poder fazer essa parte de retorno de vídeo, mandar o sinal, vir, converte para fibra, faz essas coisas. Vai mais de 15, 20 mil dólares por kit de câmera. Por 8 mil dólares você compra a câmera. E mais US$ 4.000 você compra a lente. Você tem. Sendo que a gente tem que usar lente de 20 a 30 mil dólares Exato. por evento. Então, um kit que você precisava de, sei lá, 60 mil dólares por câmera para fazer um evento, um videoclipe, agora você consegue com 12, 15. Não, e ainda tem um outro detalhe. Se você tá. Vamos citar um exemplo. É, você tá numa produção que você tem só F55 em tripé e você precisa ter câmeras móveis. Você não tem um jeito fácil de montar uma F55 num gimbal. Você tem que ir para um Steadicam.
E aí você tem que ter um videoman de fato que vai conseguir parear a imagem de uma FX3, uma FX6 com a imagem da F55. Não tem. E ele não vai conseguir controlar essas câmeras remotamente, porque você não tem como controlá-las remotamente. Porque aí depois você começa a precisar de um AB1R da vida, que é mais 20 e Exatamente. poucos mil dólares o kit. Então é muito. Caro, Assim, começa a ficar muito caro. E realmente. aí, agora com a Canon colocando essas opções, a C400 é uma câmera hiper leve pelo que ela é. E dá pra você montar a C400 num RS3, num RS4. A gente só tá falando dos usos dela pro mercado de live, mercado de evento. Fora que também que ela é uma baita de uma câmera cinematográfica. Sim. Ou seja, ela. Não, não sei se eu posso falar, mas a Burano cagou nisso. Eu não sei. Eu acho que dá pra colocar. Porque isso não é uma opção, uma opinião só pessoal nossa. Porque não é só a gente que fala isso. Mas o pessoal fala. A C400 ela compete com a FX6 em preço. Só que ela é muito melhor do que a FX6, do que tudo que a FX6 oferece. Ela compete com a FX9 e ela também é melhor que tudo que a FX9 oferece. E ela não foi feita para competir com a Burano, mas ela é melhor que a Burano. É. Então é Não que bem ela seja. Tá, vai, vamos ser honestos. Em especificações, a Burano é melhor. no papel. A No Burano é melhor. papel, a Burano é melhor. Então, por exemplo, pô, uma câmera 8.6K. 8.6K full frame, Com o fio sensor da Venice 2. com ND interno, com tudo mais, lindo, maravilhoso. Então, eu também estava muito animado pro Burano. Só que ela não consegue entregar, né? Então, E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria falar. A gente falou da C80, falou da C400. Tem outro lançamento da Canon na IBC. que eu não Que vi. esse é um pouco mais estranho, porque eu não sei porque eles anunciaram na IBC. Mas é a 2870-28 IS STM. 1.8, né? 28. É 2.8. 28. Ah, tá, tá. Eu digitei errado na pauta. Mas é 28. E essa lente, ela é uma lente consumer, que eles falam que é uma lente consumer porque não é da série L. Que é mil e poucos dólares, não é? US$ 1.100. Tá muito E é uma. barato. Mas é a primeira lente de abertura constante, uma lente zoom de abertura constante que a Canon lança, que não é série L. Que é bem interessante isso. É um jeito que a Canon tá vendo o mercado, talvez diferente. O Massal vai saber de todas essas nomenclaturas de lente, assim, que eu não vou saber. Até por conta dos anos de Canon, né? Mas, pra mim, O que me preocupa é que eu sei nomenclaturas de nome de lentes que não são da Canon. ok. Mas eu acho que essa 2870 é uma lente bem interessante pro mercado que a gente vive hoje. Sim. Na verdade, tem que entregar com qualidade e preço. Não adianta, porque com qualidade e sem preço, tipo, É, jogando tudo na lua é fácil. Agora quero ver produzir e manter o custo lá embaixo. é. Mas é uma lente da própria Canon, custa menos. Para parâmetro comparativo, a 2470 RF28, né? Custa ali $2.400 mais ou menos. É Então a gente tem dois, uma né? lente que é mais da metade do preço, de abertura constante também. Então um Similar. fotógrafo, De 24 vai só pra 28, muda pouca coisa. mas para um fotógrafo que está começando a carreira, que optou por Canon, ou então um filmmaker que quer uma lente mais leve para gimbal, É o que eu sinto falta em bocal L de lente. é Eu difícil. totalmente compraria uma dessas se tivesse em ele. Saiu agora uma Sigma, né? A 28-105-28. Lumix, por favor, lança a lente. Por favor. Por favor. A gente precisa de lentes. Onegai. Mas, mudando de assunto, acho que. A Canon tá vindo forte. Então, eu acho que para quem é fã de Canon, a Canon tá vindo forte no mercado, é animador. Para quem não gosta de Canon, Eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu gostava da 5D. Eu usei 5D, eu aprendi que Mark III, tá? Não sou tão velho assim também pra usar as dois. o 5D Mark III de 2012, cara. Só. Só. Só tem 12 anos de mercado a câmera. Para.
Para. Foi lançado há poucos anos atrás. Eu não vou falar nada porque eu sou da geração 5D Mark II, então. Não, eu tô falando da 3, deixa a 3. A 3 não foi lançada em 2012. Para. Eu vou falar uma outra coisa que foi lançada em 2008, que foi Poker Face da Lady Gaga. Você tinha quantos anos quando Poker Face foi lançado? 10. 10 anos. Pois é, eu tinha 21 já. É, 11 aninhos de diferença. Pois é. Mas eu acho que é uma expectativa bem interessante, porque a Canon não anunciava nada desde 2022. O último lançamento da linha Cinema EOS tinha sido a R5C, em janeiro de 2022. Então, 2 anos aí que a Canon Ela não aprendeu a anunciou lançar nada. produto, eu acho. Eu acho que ela começou a acertar, porque o último lançamento, assim... Né? E a gente falou um pouco de Sony, a gente falou sobre a Burano, acho que De lançamento teve bastante na linha de broadcast na Sony. sim, a gente teve uma câmera nova, né, que é a HDC P50, que tem duas variações, tem a HDC P50 e a HDC P50A. A diferença entre elas é que a A não é alimentada por bateria, é só alimentação direta, Ah, mas ela é aquelas um pouquinho menor. pequenininhas pra... É, eles chamam de Broadcast POV, É POV, né? que são câmeras com sensor de 2/3 polegada, com bocal B4, Tá, tem um mercado legal, e que é principalmente pra game. é um mercado interessante. O vídeo de apresentação dessa câmera, que é bem interessante, é um campeonato de corrida de arrancada, que eles estão com a câmera montada justamente na largada e na chegada, porque ela tem capacidade de reduzir em 4K em até 4 vezes o frame rate. Então você tem uma câmera lenta que essencialmente é um 4K 120, Uhum. né, por assim dizer, em câmera lenta. E isso via SDI no CCU, que é bem interessante. Pra quem não entende nada de broadcast, é uma coisa que a gente tá falando, é um monte de Cara, eu abobrinha, juro, eu mas nem vi essa câmera lá. é isso que eu achei estranho, porque eu fiquei sabendo dessa câmera por conta de 2 vídeos da IBC, mas ninguém falou da câmera no stand da Sony. Não. E aí eu achei extremamente curioso. E a gente fez o tour todinho, assim, no bagulho. Uma outra A não ser coisa que eu, que. eu poderia estar tomando café, talvez. Mas não, Uma outra coisa que anunciaram monitor na IBC foram os novos monitores de 17 polegadas, também. que é o. Eu não vou lembrar, mas o Matheus, eu vou fazer questão que ele coloque na tela bem grande aqui o nome do monitor, que é HVX 1710, alguma É coisa um assim. X alguma coisa. É, X. E esse monitor 17 polegadas, ele vem ali para a linha dos HX também, 3110, que é o atual top de linha de broadcast e produção e color grading da Sony, que vem com as mesmas capacidades, só que no monitor menor, que é um monitor bem interessante para unidade móvel, para multiview, para mesas, né, de corte e também para DITs. É um monitor bem interessante. O problema é que todos esses monitores no nosso mercado ficam muito caro. Sim. Quanto que tá essa bagatela? Eu não vi preços. Aí é uma coisa que eu não vi, mas eu tenho certeza que o Matheus vai colocar também bem grande na tela. O O preço está aqui, o a gente preço não está sabe. em algum lugar aqui na tela. Eu não sei onde, mas o preço está aqui. Mas para deixar ele menos bravo, eu faço questão de achar o preço e mandar o preço em separado. E o bom. modelo também. É, a única coisa que eu vi realmente que eu fui questionar no stand da Sony, na verdade eu andei tudo. Teve a 200 que lançou, a PXW200, A Z200 ela foi Z200. lançada durante a 7 Expo. A gente inclusive estava no stand no Uhum. momento em que ela foi anunciada. E aí a gente viu que é a primeira camcorder que a Sony colocou no mercado de 1 polegada. Porque a gente já tinha opções da Panasonic e já tinha Sim. opções da Canon com sensores de 1 polegada. E aí a câmera mais top de linha da Sony era a Z280 nessa linha Exato, e não era sensor de uma e polegada. não era de 1 polegada. Aí agora a 200 é. E Tá, eu não entendi por que é 200 se ela é superior a... mas aí você tá se questionando porque se a gente for voltar a Canon, a 650 era melhor do que a 750. Desculpa, a XF 605 era melhor que a 705. Tá, Então, são pra que ter momentos. lógica? Pra quê? Não tem pra quê. Inclusive, a XF 605 continua sendo uma das minhas camcorders favoritas.
Mas é muito número, Não, porque a gente tá falando de CX350 no lado da Panasonic, 605 do lado da Canon. por isso que eu gosto dos nomes da linha de cinema. É tipo Venice, Burano. É até melhor. Pixis, Linha de cinema, por favor. Cinema. Ursa. Cinema. Tem que se E, ater ao cinema, por favor. e aí temos o... A gente tem... Na Sony, a gente teve alguns anúncios de firmware. Da Burano, Da principalmente. FX30, da FX3, da FX6, da Foi Burano. foi Foi, uma boa atualização. foi. No caso da FX3, da FX30, o firmware foi retirado do ar, porque ele estava brincando algumas câmeras e a Sony tirou porque tem algum problema no firmware. E aí Legal. eles vão relançar. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha sido relançado, não sei. Mas nesse exato momento que a gente está gravando, você não consegue nem baixar o firmware no site. Mas nem, assim, não adianta muito baixar. Por exemplo, uma dos features que eu queria usar com a FX3 era aquele aplicativo que eles lançaram pra usar como monitor. Que é Não é disponível no Brasil. é monitor alguma coisa. É, que é o Creator Studio, alguma coisa Uhum. assim, que tem um monitor não sei das quantas lá. Que era muito bom, porque você pode botar LUT, botar essas coisas. Bom, só vi de longe, assim, porque a gente não pode baixar. Brasil, bem-vindo. Mas se a gente for falar de funções, e até não me xinguem, mas isso é uma piada. Pode xingar. Mas é porque colocaram o triângulo nesse firmware, e aí a câmera tem alergia, por isso que bricou. Ela não quis ser de cinema. É. Aí, de um lado a gente tem a GH7, né, com o R-Log, que não se chama de cinema. E do outro a gente tem uma câmera que fala que é Cinema Line. Tô me E abstendo. brica quando você coloca triângulo. É, mas se você for falar assim, não tem como defender. Não posso. E até onde me consta, a atualização da FX6 está no ar firme e forte. A 5.02. Tá no ar, tá funcionando, Mas ninguém vocês teve são uma câmera baita de bricada. uma câmera. A FX6, eu digo hoje, 2024. A câmera já tem aí no mercado há 4 anos, pelo menos. Quatro anos? Acho que é de 2020. Quando que foi o No Limite? 2022, acho. Mas ela já tinha antes no mercado. Não, Eu a acho gente que ela é comprou no de. lançamento. Eu acho que ela é de 2020. Eu acho que é 2022, hein? Mateuzinho, verifica. Mateuzinho, produz aí, vai, FX6, quando ela foi lançada. Dá um Google aí. Desculpa, eu gosto de sentar que nem índio. Mas eu tenho praticamente certeza que mesmo sendo uma câmera que Nossa. eu falei, 2020. Tem uma questão, Eu também vou tá? discordar que a 5D foi lançada em 2012 e ok. Não, então, mas assim, em Não sua foi tanto defesa, tempo. a Sony ela tende a anunciar câmeras e às vezes ela tem problemas de cadeia de distribuição. Sim. Então, pode ser que. Eu lembro que a FX6, quando ela foi anunciada, muita gente comprou e só foi receber um ano depois. Então, pode estar acontecendo coisas semelhantes. É. Mas a FX6 é uma câmera que eu falo Caraca, que é 2020. um acerto da Sony. A gente falou de acertos da Canon, acho que a FX6 foi um baita de um acerto da Sony. Ela precisa só acertar de novo. É. Tá na hora. Sem brincar FX3, FX30, sem brincar as câmeras com firmware. Não, Mas vamos falar sobre. A gente tá falando de firmware, vamos falar sobre a possível solução que eles lançaram para Burano. você quer causar. Não, eu não quero causar, eu só quero a solução. Não tem, né? Tá, vai, vamos lá, Tá, vamos lá. deixa eu só Esse daí, recapitular. vamos recapitular Vamos tudo. recapitular a treta toda da Burano. Qual que é o problema dela? Eu começo porque muitas pessoas não conhecem. A Burano foi anunciada no começo desse. Na verdade, na IBC do ano passado ela foi anunciada. Sendo uma câmera menor para dock, né, para operador solo, basicamente com o mesmo sensor da Venice 2, que é um sensor de 8.6K. Quando a câmera começou a chegar na mão dos reviewers, das lojas, a galera foi fazer testes, que muita gente ficou animada porque era a primeira câmera da Sony a ter gravação de RAW interna, o XOCN, sem a necessidade de um gravador externo. A Venice você precisa ter o R7 para poder gravar. E na 2 E, já é. enfim, você tem isso aí. E aí fizeram testes de um rolling shutter, e o rolling shutter é pior do que o da FX3, que o da FX30.
Acho que todas as câmeras da Sony, a Burano tem o pior rolling shutter em XOCN. Com seu 8.6K full frame. Quando você cai para XAVC, ela fica uma câmera muito mais usável. Mas ainda não é... Porém, pensa assim, você vai produzir um dock. Você vai produzir qualquer coisa, que você vai usar uma câmera da Sony. Se você vai rodar de RAW, você vai acabar indo para Venice direto. Se você vai rodar dock e precisa rodar XAVC, alguma coisa assim, você vai para X9. Se você precisar alugar a câmera. A Burano ficou presa nesse limbo ali no meio. Mas agora eles descontinuaram a FX9. As locadoras continuam com a X9. Elas não sumiram, né? Então não adianta muita coisa. Inclusive deve estar por aí. Aqui, E, perdida. e aí, Parada. esse foi uma questão do rolling shutter. Na Cinegear, com o anúncio da C400, muita gente caiu matando a Sony, porque a C400 falam que é uma câmera melhor. Eu acho que a questão, na verdade, principal não é que ela é inutilizada e tudo mais. É que pelo preço, não é aceitável ter esse tipo de coisa. Acho que o ponto é esse, que por pagando $25 mil na câmera, você espera que ela funcione. E não é aí, specs sim. perfeita dela, na maior. E aí, na Cinegear, muita gente questionou a Sony. E originalmente eles tinham um plano de lançar um software, na verdade um plugin via Catalyst, que é o software deles, Que é pra poder para corrigir o rolling corrigir. shutter. Parecido com o que o Resolve faz com os arquivos da 6K Full Frame, com o da Pixis, Corrigiu. que você corrige o rolling shutter. E alguns profissionais, com razão, não tirou razão nenhuma deles, falaram, a gente aceita isso numa solução de $3 mil, não numa de $25 mil. Sim. E aí agora eles apresentaram uma possível solução, que eu não vi em funcionamento, que fique bem claro. Então, tudo que você falar vai ser usado contra você. Na real, Mentira contra a Sony, né? eles lançaram isso daí. Tipo assim, então isso daqui não vai ter. Foi a questão, a primeira solução que eles falaram que ia ter. Não sei se tornou inviável, se reclamaram tanto que... Ah, vamos cancelar. Tipo, vamos fazer o sensor funcionar. Mas basicamente agora, você vai poder gravar na sua câmera de $25 mil de sensor 8.6K full frame. Você vai poder gravar em 3.8K full frame sem ter esse problema do rolling shutter. Ou seja, vai melhorar drasticamente o readout speed do sensor, resolvendo esse problema do rolling shutter. E agora a sua câmera é 3.8K. Não tem nem como argumentar. Mas assim, se funcionar, beleza, pelo menos é RAW, né? Que é o XOCN. Eu acho que foi uma solução do tipo assim, tá bom, vamos resolver o problema e partir pra próxima. E aí pronto, esquece. Você não vai ver mais... Seria tão mais fácil a Sony, desde o começo, ter colocado o sensor da Venice original. Porque com o processador da Venice 2, mais o sensor da Venice, você tinha readout speed suficiente para gravar em RAW. Era melhor ter tanto feito rolling uma câmera shutter. 6K, exato. Desde o começo eles OBS, podiam ter feito o isso. que a Kia não fez? Lançou uma câmera 6K. É melhor ter uma câmera 6K que funciona do que um 8K que não funciona. Pois é. E é isso, então... Olha, me dá raiva ter que concordar com a Kia, não. E por fim, o último lançamento da Sony, que Teve foi uma mais? lente. Eles lançaram uma G Master 85mm 1.4 nova, versão 2. Pouquíssima gente falou sobre isso, Nem vi também. mas a 85 1.4 já era uma baita lente. Eu achava Eu uma tenho. lente bem legal. E agora a Minha versão 2 favorita. eles melhoraram algumas questões de selagem da câmera, da lente. E também melhoraram resposta de autofoco e também colocaram o diafragma, né? O anel de diafragma declicado que não existia na original. Ok, também não vi na feira. São coisas que não sei se são suficientes para fazer uma pessoa trocar o original pela nova. Não Mas troca. para quem não tem e tava de olho na lente, agora você só tem opção nova. Sim, justo. Ok. Sony foi uma montanha-russa aí de emoções. Foi. Ainda bem que eu não tenho Burano. E tem bastante gente com Burano aí, né? Uhum. E muitas estão Não, eu paradas. não quero queimar a câmera. Não é isso também, mas...
É difícil defender isto. É difícil defender. E o problema que eu acho é que a Sony nem se esforça pra gente tentar defender. No caso da Burana. Porque eu entendo as pessoas defendendo a FX3 de não ter shutter em ângulo desde o começo, não ter false color, porque é uma câmera extremamente versátil para diversas produções. Então eu entendo as pessoas defenderem. Mas a Burano, ela acaba caindo num limbo ali que $25 mil você compra uma Red, você compra uma V-Raptor. Que é uma câmera que eu acho que é muito mais completa. Você compra a versão X, né? Com Global Shutter, que não tem Rolling Shutter. Exato. Ele vai gravar RAW de qualquer jeito, então. Enfim. Você pode comprar uma Nikon. Agora você tem loot da Nikon também, pra Red. Potatoes. Mas vamos falar... De Já que a gente TechPix. tocou no assunto de Red, teve a queda de preço das Komodos. Tanto da Komodo quanto da Komodo X. Que agora se tornaram câmeras extremamente cobiçadas aí por filmmakers, né? A gente tá falando 6.995, não é? a X. A X. E eu acho que é 3.999 A ou 4. 4.000 alguma coisa. 4.500, acho. É, a Komodo original. 4.499, eu acho. Isso, a Komodo original. Que é tipo 2.500, Que alguma é coisa assim. bem interessante para essas câmeras. Que são câmeras que são... Elas têm um mercado bem forte no Brasil. Sim. Na verdade é Red, né? Tem um brand por trás. Apesar de você poder produzir com a mesma qualidade, com outras câmeras e tudo mais, o nome Red ajuda você a vender. Teve uma época que, assim, para quem não vem da área do cinema, essencialmente você tinha dois grandes fabricantes de câmeras para cinema, que eram a ARRI e a Red. A Sony Sim. tá ali no meio também, mas a gente tá falando Começou a de vir branding, forte depois de Venice. mas a gente falando de branding especificamente, Red Arri. era a ARRI com as Alexas, né, e afins, e Red. Só que, por resolução, só a Red atendia acima de 4K. Tanto que, Por isso que cresceu muito com Netflix, exatamente, produções. por conta da certificação da Netflix, que só explicar a certificação gera um podcast inteiro, um bate-papo inteiro. A Red, ela tinha muito mais câmeras. Na verdade, só a Red tinha câmeras certificadas para produção original Netflix, enquanto a ARRI só foi mudar isso com o lançamento da LF. Sim. Na verdade, com o da 65, mas a 65 não está disponível para venda. E aí tem a LF, depois veio a Mini LF, e aí agora a 35. Mas a Red, ela ganhou muito mercado nesse meio de produção maior e também muito mercado em fashion film. Que são, né, ali resolução alta é quem dita o dinamismo e No quem Brasil a gente toma tem no um pouco mercado. de tudo, né? Mas, por exemplo, se você pegar Chile, só tem Red e Arri. A maior Sim. locadora do Chile tem uma Venice. Parada pra arrumar. Que é isso que acontece. E agora tem uma Burano. Que eu acho que vai parar por aí. E Close por pra close. falar dos grandes fabricantes, né, a gente falou de Red, a gente falou de Canon, a gente falou de Sony, Panasonic. Não são duas câmeras que são essencialmente sucessoras espirituais da BS1H e da BGH1, Que deixou de ser Lumix. que deixou de ser Lumix. Agora são a o B10, que entrou no lugar da BGH10, e o B50, que entrou no lugar da BS1H. Que é E são box. câmeras que, assim, eu sou fã de Lumix. Tenho uma S1H. Sempre quis ter uma BS1H. Talvez agora eu tenha, porque ela baixou o preço. Entrou em promoção. Mas são câmeras que pra mim não fazem o menor sentido. Por quê? É uma câmera que tá dentro da linha de PTZ, mas ela não é PTZ. E não existe uma motorização remota que seja da Panasonic para você integrar. E Que é onde a Panasonic tá perdendo. você não tem lente servo também? Porque nessa linha a Sony tá ganhando. Exato. Porque ela tem a FR7. Uhum. A Panasonic sempre foi líder em PTZ por conta de ter uma robótica melhor. Então, em termos do motor, sempre foi o melhor, sempre foi a Panasonic. Mas agora eles estão perdendo mercado para a linha de robóticas cinema. E é uma coisa estranha, porque eu não sei. Eu não sei de onde vem esse lançamento.
Porque, assim, eu entendo que, pelo que eu li de especificação, a BS1H, obviamente, é uma versão box da S1H, que foi pensada para uma câmera, ser uma câmera de produção, com SDI e tudo, só que é uma câmera que não pegou no mercado. Uhum. E a BGH10 é a mesma coisa, com sensor da GH5S, se não me falha a memória, e também não pegou. Aí, agora o B10, que tem o mesmo sensor, basicamente é o mesmo sensor, 1.4 bocal 1.4 também. Não sei se vai pegar, porque eles estão colocando mais protocolos, que são os protocolos NDI de comunicação para você ter que você tem nas PTZs. E o B50, pelo que eu li, é o sensor da S5 2X, que é um sensor discutivelmente inferior ao da S1H. Sim. É um sensor melhor pela questão do autofoco. Mas em termos de alcance dinâmico, de textura, Sim, não é. Não não é vai melhor. entregar. Não vai entregar o que se entrega com Aí eu te pergunto, aonde a gente vai usar essas micro câmeras, uma full frame, uma 1.4 uma terços, microcâmera bem cara. sem uma cabeça PTZ, então não dá pra usar como PTZ. E se você tem uma opção como, por exemplo, algumas produtoras que fazem jogos e esportes, por exemplo, usam Marshall, usam até a Blackmagic Mas aí Micro. que é preço, né? Porque para esse Então, mercado você tem que ter, beleza, vou alugar 64 câmeras. Porque quando precisa é de 30 para cima. exato. Mas Ninguém vai ter 64 dessas. mesmo que você tenha uma demanda menor, eu vou dar um exemplo. O CBLOL, que a gente tem 5 jogadores em cada time, então você tem 10 câmeras em uso o tempo todo, Ainda não é viável. ainda não é viável. Eu tava lá no ponto. Acho que é uma câmera que vai pegar se tiver alguma cabeça robótica pra você colocar. Uma cabeça barata. Mas aí Porque. entra na questão de preço, porque é difícil, porque FR7, 12 mil e poucos dólares, por aí. Mas É tem. uma FX6, um sensor de FX6 num corpo de robótica. Lindo, maravilhoso, atende super bem as produções, sai fibra já direto da câmera, 12 de Tem como SDI, gravar interno, porque tem slot de SD. exatamente, Então, CF Express parece, eu acho. CF Então, Express, no é. caso. Mas eu acho que cai aí justamente o questionamento sobre a decisão da Panasonic. Porque é uma câmera caixa que não tem cabeça PTZ, então não tem como você modificar, usar ela dessa forma. Não existem lentes zoom servo da Panasonic, série L, né, Aí o volta no Lumix ponto que, L. tipo assim, cada empresa, seu departamento de desenvolvimento melhorou em alguma linha de produtos, aí volta, tipo assim, Canon. Tem PTZs ok, legais. Não gosto da 300, eu acho que a 300 é ruim, mas a 500 eu acho que tem um preço A fantástico. 500 eu acho uma puta de uma câmera PTZ. Exato. Ou seja, ela tem a robótica, pode não ser tão boa quanto a Panasonic, tudo bem. Ela tem a câmera, autofoco, que é tudo que é necessário. A Sony também tem, só que a Sony tá na frente que ela já tem essa linha FR7. A Panasonic, que é a líder de mercado, defendendo ela, era departamentalizado. Então ela precisava da Lumix para poder fazer um produto Panasonic. Agora que juntou. Então acho que vai um tempinho até eles conseguirem lançar algo. Mas aí eles ainda vão falhar na questão da lente. Exato. Porque assim, por mais que a Panasonic faça parte do L-Mount Alliance, Ninguém tem lente servo. ninguém dentro do L-Mount Alliance tem uma lente servo. É A que gente tem Sigma também que faz parte, não tem nada nesse sentido. A Leica não tem nada nesse sentido, eu acho nem sei se eles querem ter. A própria Panasonic não tem nada. é. Então não tem opção de lente servo nativa L-mount. O que implica em você ter que ter uma lente de broadcast ou uma lente de, no caso de broadcast B4 para o B10 e uma lente servo PL no caso da UB50, que são Mas aí lentes você. mais pesadas Mas uma lente ser mais pesado, ser mais caro, e você não tem tem que foco alimentar automático. e você ainda tem que alimentar externamente. Não é Ou viável. seja, não é viável. Então, Não teremos infelizmente, nada infelizmente, dentro de um ano, no mínimo. Eu já conversei. Em tese,
Fala que no mínimo 2 a 3 anos para produzir qualquer tipo de coisa nessa linha. Mas ainda o ponto principal vai perder mercado por conta de... Porque o mercado Dependendo da anda. lente. O mercado anda. Infelizmente, o mercado anda. E os lançamentos não param. Sim. Um bom exemplo, até aí a gente tá falando de IBC, a gente falou da C400. A C400 estava numa cabeça robótica na IBC. No stand lá da Canon na área de PTZ e tal. Sim. Tinha a C400 com a RF 24528 numa cabeça PTZ. Nos anos. Zanos Pauli. E aí. Mas você vê como a câmera. É uma câmera de cinema, ela é muito maior do que a B50, do que o B10. E ainda assim, tava numa cabeça PTZ. Então, existe a viabilidade. O problema é a questão de preço. Porque aquela cabeça PTZ custa $12.000. Já foi Então, pra 20, mas né, $25.000 o kit. $20.000 você compra duas FR7. Então, tipo. Eu acho que quem tá mais próximo de lançar qualquer coisa nesse sentido, nesse nível, ainda é a Canon. Assim, depois da Sony. Sim, A Sony conseguiu lançar por um motivo. Rialto. sim. Ela teve o Rialto, ela aplicou a tecnologia do Rialto que ela produziu pra Venice, que foi pro Uhum. Top Gun, pegou essa mesma tecnologia e fez o Rialto da FX6. Numa cabeça PTZ. E numa cabeça PTZ. Então, Então. tipo assim, ela resolveu tudo ali. Agora vamos falar de lente. Acho que teve bastante lançamento de lente na IBC. Começando com Cook. SP3 18mm. 18mm. Ah, tão aguardada. Essa lente, na verdade, já estava aí para ser anunciada desde a Cinegear. Porque eu lembro que na Cinegear eu conversei com o pessoal e eles falaram em setembro ela deve ser Desde o anunciada. lançamento da SP3, quando lá Uhum. antes da Gear mesmo, tipo, Então, ano passado eu mesmo. acho que teve só uma questão de desenvolvimento mesmo, porque para manter consistência de design entre as outras lentes da SP3, mas sendo mais angular, é uma questão um Sim. pouco difícil de Não, e ela é contornar. totalmente 100% bate 100% com a Panko. Acho que Então, diferente da Nano Prime, que remete. sim. Essa é a diferença principal das Zeiss pra Cook nessa linha Eu acho que na de verdade lentes. elas nem. Assim, se você for falar de preço, elas concorrem, com certeza, eu Não, não discordo. totalmente. Mas se a gente for falar de preço, elas concorrem também com as CNRs da Canon, que são lentes que ninguém dá a mínima. Eu não dou a mínima dessa lente, porque quem já usou CNE é só botar um adaptador RF Eu nela. imagino quem tá assistindo, tipo assim, pô, eu tenho uma dessa, pô, eu comprei uma Burano, tipo, e o cara, tipo, saindo super. Vou falar, inclusive, se você Desculpa. gosta da CNE e fala, pô, eu gosto da CNE, eu vou trocar pela CNR, não faça isso, porque a CNE você consegue usar com adaptador em qualquer câmera. Qualquer câmera que você tenha bocal EF, você consegue usar CNEs. A CNR você não consegue. Mas se quiser, tem no site. Eu não vou impedir você. Posso criar essa sugestão, talvez, mas. Ou compra uma Nice. Ou compra uma Sumire Prime, já que a gente tá falando de Canon. Hum, hum. Eu compraria nisso, mas se você quiser comprar a Sumire, compra a Sumire. Compra a Tuned. Então, vamos voltar a falar da Cook primeiro, Tá. porque a gente tá falando da Cook. Eu tenho TDAH. E aí a 18mm. E aí a 18mm da Cook SP3. Eles demoraram um pouquinho para ajustar algumas arestas ali que estavam soltas, mas agora lançaram um produto sólido que vai começar a ser entregue rápido, inclusive. Agora em Mês que vem? outubro já começa a entregar. É, a gente já Para recebe o primeiro lote. para quem já comprou, né, já fez a primeira compra. E uma coisa legal que eles estão fazendo é quem tem o kit já com as 5 lentes vai ganhar o case para 6 lentes. Só se participar dessa pré-venda. Da pré-venda. Se não participar, depois você tem que pagar o quê? $500, né? Mais ou Não menos. eles não deram um preço Preço ainda do ainda. case final. Assim, obviamente, nada impede você de comprar o kit depois, já porque o kit com 6 lentes também já virou um produto Sim. Você e pode ele comprar vai com vir com 6 esse já case direto. novo. Mas se você é uma pessoa que, digamos, está comprando as lentes individualmente, nada impede você de comprar só o case, porque ele vai ser vendido à parte, Sim. ou então de você fazer o seu próprio case, porque case é uma coisa muito pessoal, a menos que você seja uma locadora, uma produtora de médio a grande porte que
tem que ter os equipamentos individuais, cada um no seu próprio Inclusive, case, tem locadora produzindo o próprio case pra botar os outros bocais no junto. case, que não cabe atualmente. É. Eu vi um Poucos, case, eu mas vi um tem. case bem interessante das SP3 que a locadora, não aqui no Brasil, tá? Mas a locadora ela fez um case para colocar duas FX6 e o jogo de SP3 no case. Que é bem Um, interessante para quem vai fazer dock, alguma coisa e precisa um baita levar, kit. vai precisar levar multicam e vai rodar com duas lentes simultaneamente. E é um case interessante. Obviamente agora eu não sei como ficaria com a questão da sexta lente, mas Já esse é fez um um outro kit. buraco ali. Ou escolhe É 5. um, é um kit interessante. E, obviamente, ó, vai que tenha a demanda. Uma coisa que eu Aí vi, depois eles lançam a 7ª lente. uma coisa que eu vi na Cinegear, e eu vi algumas, eu não vi sendo repetido, mas eu vi a SP3, né, com a C400 na Cinegear. Em vários stands tinha lá. E eu não vi isso acontecendo de novo com a SP3 e a C80. Porque a grande real não teve um grande lançamento de câmera esse ano na IBC. É, A C80 é o que a gente teve mais é o próximo de mais. grande lançamento. E ainda assim a Não gente é um pode. grande Exatamente. lançamento. A C400 fez um baita de um barulho na Cinegear. Sim, Duas câmeras fizeram um baita de um barulho na Cinegear. C400 e H7. sim. Inclusive tá no stand da Arri, né? Uma câmera da E tinha Lumix. a ARRI no stand da Panasonic. E aí a gente teve outros lançamentos de lente da IBC. A gente vamos falar primeiro da Nice, porque eu acho que o lançamento dela é bem interessante para o mercado. Que são versões tunadas da Satena Prime. Do Eu acho jogo original, né? Do jogo clássico. Eu chamo de jogo clássico, mas é o jogo original de 5 lentes. que aí o clássico agora vai virar o Tuned, que é Que vai ser clássico. uma versão, ela chama Athena Tuned. E é um jogo limitado, uma edição limitada, 199 unidades no mundo inteiro. Eu achei isso bom. Eu acho que quem comprar um investimento Eu comprei já a minha. não sabia, porque só tem duas. Eu quero uma. Eu Se também. vira. Eu também. Então, ou seja, não vai ter mais, já acabou, Já esgotou. acabou as duas do Brasil. Tchau. Eu tentei comprar um monte. Não deixaram. Ah, mas não vão deixar mesmo. Faz sentido não deixarem. Eu sei, mas eu quero. Nem sempre querer poder. Pra quem, assim, eu entendo a demanda, você criar a demanda. É escassez. Exato. Que. Não, mas a lente tá boa, não é uma escassez à toa, assim, do Sim. negócio. Realmente, a lente tem a sua característica. Porque a lente sempre foi uma baita de uma lente, perfeitinha, linda, É, sem aberrações cromáticas, sem respiro e tudo mais. e eles, Eles, eles colocaram todas essas imperfeições, por assim dizer, nesse lançamento. sem deixar imperfeição. Isso que Os- eu achei bem interessante. Porque, assim, o pouco que eu vi me pareceu muito mais agradável do que, por exemplo, o que fizeram, a Sigma fez quando lançou a Sigma Cine Classic, que foi simplesmente tirar coating da lente. Normalmente o pessoal tira coaching. Ou É, você trocar o coating, que foi o caso que fizeram com as VESP de retro. Com as sim. VESP de retro. Que são muito mais bonitas que as VESP, vamos deixar isso bem claro. A normal pela Vesp de normal, você fala. Isso, a VESP Ah, com a não, VESP de retro. A isso VESP é. de retro é muito mais bonita, Só tem um ponto que o pessoal compra as mas, Vesp de quando testa Nice. Se é usuário de Blackmagic, precisa do EF. sim. Acho que a única questão que a Nice perde é não ter o bocal EF, mas não vejo isso como um Mas é, ponto é negativo. por conta do design da lente. Porque, Sim, para quem não sabe, as Nice elas foram desenvolvidas para bocais mirrorless. Tanto que quando você pega a versão PL, o conjunto óptico ele sai para dentro do. Ele sai para fora do PL. Que é uma coisa sim. muito louca. Não encosta no sensor da maioria das câmeras, mas tem câmera que eu sei que encosta. Tanto que tinha uma tabela de compatibilidade, mas assim, não são todas as câmeras. As ARRIs, por exemplo, todas elas funcionam normal, nenhuma Não, delas encosta. se é câmera de cinema, funciona. É basicamente isso. Mas é um diferencial mesmo, assim, em relação às Athena Prime, que foi essa questão de mudar um pouco o coating para dar uma diferença na aberração cromática da lente, Os elementos os também eles elementos. mudaram. Então, tipo assim. Só que o bom não criaram aberração cromática e respiro. Com o que muitas Sim. dessas fazem. Que é É. tipo assim, a Sumire. A Sumire tem um baita de um respiro.
A Sumire tem uma baita de uma aberração cromática. Também. Mas eles vendiam isso daí como aspecto... Não, tudo bem. A aberração cromática da Sumire, em defesa da Canon, segue o nome da lente, que é magenta. Tá. Ok? Ok. Todo mundo concorda com isso. Dito isso, eu acho que a Sumire, ela tem um pouco mais de cuidado. Eu não vou falar engenhariamente falando, né? Em termos de Não, eu não vou, engenharia. não dá pra falar mal. Ela É uma lente foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida do zero. Tudo bem, usaram como base as CNEs, Sim. mas ela foi desenvolvida do zero. O que a gente não pode falar das CNRs, mas Apesar de falar o contrário. Mas eu não é, acredito. porque isso é até uma chamada para Canon. Eles falam que a CNR é 8K, Tá dando a a chamada. CNR é 8K, mas as CNEs já eram 8K. Tanto que a Red era o único kit que a Red indicava para ser usado junto com a Monstro 8K VistaVision. Então, eu não acho que seja a Red que esteja falando besteira ali sobre ótica. Eu acho que se eles querem defender o sensor deles 8K, porque a Red foi a primeira a colocar um sensor 8K full frame no mercado. 99% da lente é É a a CNE. CNE. Só mudou ali pra botar o bocal. Mas ok. Se a gente já falou de Canon. Tudo bem, o bocal é bonito. Aquele vermelhinho ali é bonito. Mas não justifica. Aesthetic. É, Não, não não dá. justifica. Pra ficar muito bonito, só se você tivesse uma Fuji com bocal RF e aí botasse essa lente, aí você poderia falar que é totalmente aesthetic. Eu não Não vou falei que comentar. presta, eu falei que é aesthetic. Tá, não vou comentar não. Enfim. E aí a gente tá falando da Nissis, né, as Athena Tuned, e aí uma coisa que não falaram, preço. Não tem ainda divulgado. Falaram que vai ser de 25 a 30% mais caro do que o jogo original, Exato. mas ninguém confirmou valores. Então, Ainda não foi confirmado. E não, acho que não vejo isso daí. Eu tentei comprar na hora. Não deu, não deixaram. a gente tá em cima. Então, quem tiver interessado aí, manda nome, porque daí a gente vai mandar uma lista de interessados pra Nice e a gente vai falar com eles, ó, Uns a gente pleitear tem mais tudo isso Nissia aqui Tuned. interessado. Por favor, vende pra gente mais jogos. É, só tem 199. Eles só querem liberar dois Dois. jogos pro Brasil. Não, pra Dois jogos América pra América Latina. Latina. Que é bem pior, na verdade, a briga. Eu posso pleitear um por país. A gente deixa uns 4 no Brasil. Que o Brasil é muito maior do que os outros países. Cuba não precisa. Venezuela também não. Eu acho que Cuba eles podem comprar até direto. Tem isso lá, Aqui em Cuba? na escola de cinema. Ah, deve ter mesmo. Mas, enfim, mudando o. A É bom? gente. A gente tem até um. Porque essas lentes elas vieram. Elas foram muito bem vistas, mas ao mesmo tempo elas causaram um pouco de controvérsia. Porque a Northwest Camera tinha feito já um projeto que é Sim. a Baseado na Nice Olympus. Athena Olympus OM, baseado nas Olympus OM da década de 70. Você até tocou nesse assunto e é bem engraçado ver o vídeo, porque o Steven fica puto e ele se fecha completamente na hora. E eu até falei pra cortar essa parte do vídeo, porque é bem claro que ele ficou bem desconfortável Nem sobre esse percebi. tocar. A gente percebeu que você não percebeu. Porque você continuou falando e ele de braço cruzado. Leitura corporal, gente. Mas exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Mas é um lance do que acontece nesse mercado, porque a Northwest Camera Company, eles fizeram o primeiro projeto, foi justamente as V35, que era um jogo de CNE com um coating diferente remetendo às K35. E eles fizeram tanto sucesso com esse primeiro projeto que eles lançaram projetos baseados, né, projetos de outras lentes baseados em, digamos, lentes clássicas fotográficas. Então, tem as Arlis também, as DZO Arlis aí, que agora, durante a IBC foi anunciado o 7B. Eles Sim. anunciaram as DZO Arlis baseadas nas Pentax Takumar, também da década de 70. Os caras só quer tunar a lente. É,
E eu vou falar bem a real, eles estão mais do que certos. Porque o problema que a gente fala de lente, hoje, a gente tem muita opção boa, barata, com custo-benefício bom, porém, o look às vezes não é legal. Então, você ter uma possibilidade de ter um jogo barato, mas com um look mais agradável, talvez seja bem interessante. Sim. O problema é que tá caro, né? Todas as modificações deles. Lente sempre Quanto foi que é? caro, né? Não, nem sempre foi caro. É que agora tá O acessível. jogo de início deles com modificação é o kit é É o 6 mil dólares o kit, que é o preço de lista do kit, 5798. mais 7 mil dólares pelas 5 lentes. É meio que Dá mil uns mil e dólares. quatrocentos dólares por lente. É, mil. É ok. É o dobro, um pouco mais do que o dobro. O jogo de CNE era 38 mil dólares, sendo que era o jogo, que é 24 mil dólares, mais 13 mil dólares, que eram Mas, uns 2 mil e alguma coisa dólares por lente, proporcionalmente faz mais porque sentido. são 7 lentes. Então, tipo, a gente tem aí Mil e poucos dólares ali essas por. diferenças. E aí, por fim, Laowa, Cara, a Laowa que tá a lançando muita Laowa coisa. Não, chegou a Laowa quer lançar chutando. tudo, né? A Laowa chegou chutando todo mundo, né? A DZO? Ali foi a Movican que se chutou, não foi a Laowa. Tá, mas. A Ó, tá Laowa só, junto. a Laowa só chega e falou: vai lá, bate, bate, bate. Eu imagino o engenheiro da Laowa falando assim: seria muito legal se você pegasse esse servo e passasse as especificações pra gente e a gente fizesse uma lente baseada nisso. E aí o cara falando: tá bom. E aí surgiu a última. A 12120. Inclusive, eu vi um comentário, não lembro aonde, que perguntava qual que era a diferença da última que tinha a listra verde e a que tinha a listra azul. E eu vi numa entrevista que a verde era o protótipo. A versão final é a azul. Era da Fuji, na verdade. Mas a versão final, então, já está pronta. É basicamente eles anunciarem o preço e quando vai estar disponível. Sim. Mas, para quem não sabe, a Laowa Ultima é uma lente 12 a 120 mm, então é 10 vezes de zoom, Super 35, com uma unidade servo da Movicam, desenvolvida para câmeras de broadcast. Basicamente é isso. E o servo é bom. Tipo assim, mexer na resposta dele. Eu gravei isso também lá no. Uhum, Isso eu captei lá. Mas a maioria dos servos não tem essa velocidade que os originais Canon, Fuji consegue oferecer. Já nativo. uhum. Então, Isso é bem interessante mesmo. Existem algumas questões a serem levantadas, por exemplo, disponibilidade de manopla de foco e zoom, como que vai ser, porque eu não vi nenhum anúncio referente a isso. também Ah, não sabem ainda. e Mas também uma outra questão que é, a DZO anunciou na NAB as Tango, que nome? que é basicamente uma lente para o mercado de broadcast mais barata, É o só que são plágio da duas lentes. Fuji. Só que são duas lentes. 1890 e. E 80-300. 65-300, desculpa. É. 65-300. Ambas com servo. Nem pegaram a 1990 e 85-300, né? Mas assim, existe. A gente Sim, tem a possibilidade. No mas ela caso não da tem o Laowa, servo. é só ter 120 mm. E aí, como que vai ficar? Será que a Laowa vai lançar alguma coisa depois? Então, mas a Laowa saiu na frente porque no ponto principal é o servo. Sim, A Tango ainda não pegou, não porque ela porque seja não ruim, tem o servo. porque não tem servo, porque esse mercado broadcast precisa de servo. Se não tem servo, não dá Exatamente. pra botar o núcleo M ali, não vai funcionar, não vai integrar. Tem toda essa parte da logística no Sim. mercado broadcast. E uma outra coisa que pegou referente ao design das lentes que eu vi, a última me parece ser uma lente mais portátil. Então, se você for Sim, fazer ela parece um Eng, pouco aduvo, assim, tipo, pequena, exato. só que ela cresce no. Então, se você for fazer um setup Eng de colocar a câmera no ombro com um link ou com a fibra ligado para você fazer a câmera de ombro especificamente, ela é uma lente mais adequada. Sim. Tá? Então, acho que acaba
atendendo, caindo um pouco nesse lado aí do mercado. E aí a gente tem, no lado da Laowa, a gente tem ainda as Hum. Swords, que são a série macro de lentes. Sim. A gente tem Nanomorph. a Nanomorph LF, que é a versão full frame das Nanomorph, Large format, né? Que é ainda pra cobrir que um eles pouco a mão. falam, que é uma lente anamórfica 1,5 de squeeze. A 1630 da Ranger. Que já tinha Já lançado, tinha sido mas... anunciada antes, mas mas agora tá começando a entregar, na verdade, né? a Proteus também. A A, 7ª lente, né? A eles 20. anunciaram a 20 e a 100 e a 135, que é o 7D. E Não, vão ser 3. são São 8 três? lentes no total. Eles falaram que ia ter... Acho que vai acabar com 7, parece. Eles anunciaram 8. Anunciaram a Na 135. feira falaram que ia ter... Acho que 3 sets e uma lente avulsa. Eu acho Eu que. perguntei, mas eu posso estar errado. Mas tudo bem. O que importa é que hoje o jogo de Lava Proteus é mais barato do que as Pavo. $3.000 mais barato, inclusive. A Pavo tem um design do corpo muito mais bonito. Isso eu tenho que falar. A Pavo é mais bonita no corpo, na mão. Assim, É um não tô pavão. falando da lente. É um pavo. Tudo. Eu aguento isso todo dia, quase. É É um disso pra pior. pavo, não um Proteus. Mas, assim, a Pavo é mais bonita na câmera. Mas não no look. Então, o que importa? É a foto no Instagram ou o vídeo? Então a gente tem a gente tem o anúncio da Proteus, que foi a 7ª lente. A gente teve as Swords, que são as lentes macro do A cinema. última e a Nanomorph. 4 lentes. Na verdade, teve 2 anúncios de Nanomorph. Teve a Nanomorph Macro, que é a Também, verdade. 60mm macro, Super baseada no 35. kit da Nanomorph original, que é a Super 35, e a Nanomorph LF. É muita coisa. Foram muitos lançamentos da Laowa. A Laowa... Eu não sei de onde eles arrancam tanta lente, sendo bem Não, sincero. e a gente também sabe das novas que estão pra vir, que não pode falar também. Mas Mas é tipo, pra quê? no caso daí... Ó, só o paralelo na Cinegear. A Cinegear a gente teve as Ranger Super 35, Ranger Super 35, a gente teve a 1630 full frame, Sim. a gente teve a 10mm 0D, Baita lente. 2.8, né, com autofoco, e a Nanomorph Zoom. É. E aí agora na IBC a gente teve a última, Nanomorph Macro, Sword. Cara, tá 4 lentes por show. Laowa, Nab do ano que vem, mais 4. eu não sei de onde a Laowa tá tirando tanta coisa. Tem um cara no porão lá só, tipo, desenvolvendo lente Cinegear que ainda lança teve, essa. Cinegear teve as Argo Cine também. As Argo Cine. Verdade. Que também é uma... É 095, aí viraram T1. Viraram T1. T Fs no de transmissão. 095 e T de T1. E por fim, acho que a gente tem que falar de Blazar. Que Blazar Que também lançou ali bastante coisa. lançou aí uma série nova de lentes, que são as Cato, full frame duas vezes, porque não existe lente full frame duas vezes. Assim, a gente tem Cookie com 1.8x, e a gente tem tanto a Proteus da Laowa quanto as Pavo da DZO são Super 35. São duas vezes, mas são Super Também 35. porque... É que também duas vezes. Antigamente, a gente não tinha sensor pra usar duas vezes. Hoje, por exemplo, com a Lumix, faz sentido. Você usar o Open Gate, botar o 2x. Não é um. Mas fazia mais sentido você ter 1.5, que é a Remus. Sim. Agora com a Cato, você já tem outros sensores ali pra você poder utilizar. Só não com o Sony, né? E se você quiser usar com Sony, você tem as Apex, que são as primeiras lentes anamórficas com autofoco do mundo. Mas é um Super 35. Não importa, tem autofoco. Vai usar no FX30. Verdade? Vai estar kit para FX30, inclusive. Isso é É. verdade. A gente fala que para você transformar uma câmera ruim numa câmera boa é você colocar uma lente boa. Tá aí. Faz sentido você gostou da FX3 com a Cook SP3, né? Exatamente. Primeira vez. Nossa, gostei da FX3. Que lente você tá usando? Ah, SP3. É. Tá bom. Eu não vou falar porque foi exatamente assim que eu também comecei a gostar muito da R5C. Por causa da RF 2870-2. Baita lente.
Então, Às vezes dá vontade de modificar o bocal e botar em L. agora eu fiquei um pouco triste, porque eu vendi essa lente, e aí com a C4X chegando ia ser um baita de um kit. Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente teve um novo set de Rimos da Blazar. Voltando a falar da Blazar. Não entendo porque a Rimus lançou aquela Super 35 perdida ali no meio. Eu também não, mas eu entendo talvez o entendo. pensamento, porque eles falaram, a gente precisa de uma angular, porque antes a mais angular era 45. Mas logo em seguida eles lançaram a 33. Eu acho que eles conseguiram resolver a questão que não cobria full frame. Tá, ok. Porque assim, a grande questão da Rimus 35mm é que ela cobria na altura, mas ela vinhetava quando você usava em full frame. Que é exatamente a mesma coisa que acontece na Nanomorph, que é Super 35, que você coloca num sensor full frame. No caso da Rimus, eu acho que eles conseguiram reprojetar a lente, porque ela é 33mm agora, a não é mais 35. Eles conseguiram reprojetar talvez os elementos de alguma forma, talvez seja até Pra o mesmo cobrir. design, mas aí conseguiram fazer de uma forma que cubra o sensor. Sim. E aí virou uma 33. Aí ficou full uma frame. perdida. E aí ficou uma 35 perdida no meio. A não ser que eles lancem depois uma 50, 85 e depois façam um set Eles Super fizeram um 35. 7B. Não, Super Ah, não, sim. 35. Mas Também não faz sentido fazer. porque você pode usar as full frames. Não faz sentido. Enfim. Tá, deixa. Deixa quieto. Mas tem um set novo, que é a 33, a 50 e 85mm. Ah, vai lembrar que a Kato não tem escolha de flare, diferente da Rimus. A gente não escolhe flare. Deixa pro pessoal da 20. Sempre escolham uma prata. Todas as câmeras. Sempre a prata. Mentira. Você pode ser o J.J. Abrams e escolher azul. A diferença de flare é que a prata segue a cor da fonte de luz, a azul sempre vai jogar azul e a âmbar sempre vai jogar âmbar. Mas azul é bonito, mano. Não. Você tá com cabelo vermelho. What about no? O cara de cabelo vermelho falando que tem que ser neutro. Sim. Neutro igual meu cabelo. Amber. Não, vermelho. Sabe o que é uma coisa muito louca sobre o Ah. cabelo especificamente? No sol ele fica rosa. Não, é que tá batendo a luz aqui. Eu tô vendo, tipo assim, ele tá tipo. Tá. Eu pensei que era filtro hoje de manhã. Eu juro que eu olhei o Instagram e eu falei, ah, é filtro. Só que, tipo assim, eu fiquei esperando aparecer o filtro aqui em cima, qual que era que você tava usando. Aí eu falei, ah, ele deve ter pego, tirado, salvado a foto e postado de novo. Aí ele chega aqui, tipo, pra me cumprimentar e eu cumprimentei sem olhar pra ele. Aí ele fez questão, tipo. Aí eu olho pra cima, tipo, mano. Façam isso, gente. Muito saudável. Eu vou fazer um mullet. Vou raspar aqui do lado e deixar o cabelo longo. Por favor. Aí eu te arrumo uma camiseta escrito Sweet Home Alabama. É isso. Bom, muito obrigado pelo papo. Acho que acabou, né? Não tem mais nada da IBC que tem. É... Não, calma aí. Se Tem, for tem. falar, a gente pode falar rapidão. Ultra Mega Blaster rápido, em 2 minutos. Blue Shape lançou bateria nova. Vai lançar, na verdade. A Axon lançou um novo transmissor, que é o Cinemaster 4K. Sim, ficou legal, interessante. Bonitinho. A Small HD lançou o Ultra 10. Que eu gravei. As baterias da Blue Shape basicamente conseguiram botar mais bateria dentro de um corpo menor. A Sony lançou o PlayStation 5 Pro. Não é da IBC, mas Eu acho que foi o melhor lançamento da Sony. é o melhor Acabamos. lançamento da Sony da IBC, que não foi na IBC. É, acabou. Enfim. Parabéns, Sony. É isso. Muito obrigado pela presença no meu podcast. Ronald McDonald's agradece.